Eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Quem senta-se à mesa neste episódio é o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Almeida, para falarmos sobre o futuro da universidade. E como este é o nosso primeiro programa de 2025, feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo. E feliz Ano Novo para todas e todos vocês que nos acompanham e que nos acompanharam durante todo o ano que passou. Custódio, satisfação renovada recebê-lo no Pode Vir. Você esteve aqui no ano passado como filósofo, falando sobre a filosofia platônica. E hoje a gente queria conhecer um pouco mais sobre a tua experiência como gestor de universidade, como pensador da universidade. E a gente começa com o fato de que a universidade brasileira, comparada com outras universidades, é uma universidade jovem. Tem pouco mais de um século, tem pouco mais de 100 anos, né, de existência. Então, fala um pouco para a gente sobre a ancestralidade dessa instituição chamada universidade. Como que ela surgiu? Qual foi o propósito quando ela foi criada? Bom, primeiro, Cavalcante, é uma alegria estar aqui nesse programa de Ano Novo, com você, no Pode Vir. E também é uma alegria falar de universidade, né, que é o tema da minha vida, são as trilhas da minha vida, são os meus projetos e os meus fazeres. É uma instituição mais planetária que existe. A universidade, ela está presente nos 4 cantos do mundo, e ela também é a mais universal instituição que existe. Por quê? Porque ela busca aquilo que todos os seres humanos prezam de forma prioritária, a liberdade. Ou seja, a universidade ela existe para que nós tenhamos um espaço de conquista da liberdade. E não dá para dizer que alguém no mundo não deseje, não queira ser livre. Portanto, ela traz na sua missão fundamental, principal, a conquista da liberdade, que, em outras palavras, é a conquista da própria humanidade. Nós nos conquistamos como seres humanos na medida em que nós nos conquistamos como animais livres, né? E ser livre não é simples de explicar. A gente pode dizer que, primeiro, não é uma atividade individual, ou seja, ninguém é livre sozinho. Nós só somos livres juntos com os outros, misturados no mundo com a sociedade, nas nossas comunidades, porque a noção de liberdade exige a presença do outro, né? Exige a regulação social, e, ao mesmo tempo, esse conceito é um conceito que nos torna maiores e melhores. Porque a gente se sente capaz de encontrar a pluralidade, né, de se estender para a diferença. A liberdade é ato na medida em que a gente consegue tomar decisões, né, e um dos elementos fundamentais desse animal político que é o ser humano ele toma decisões, ele precisa tomar decisões. Isso é um ponto fundamental. E, na medida em que ele toma decisões, ele se realiza, né, enquanto animal social e animal político. Então, ser livre é uma tarefa que é ato, mas fundamentalmente é potência, né? Ou seja, eu preciso atualizar a liberdade em mim o tempo todo. Eu não sou livre e pronto, né? Eu conquistei a liberdade e pronto. Não.
eu conquisto a liberdade na medida em que eu continuo persistindo na busca de ser livre, né? Então, ele é ato, alguma coisa que está atualizada, mas é potência, que é uma possibilidade o tempo todo à minha porta, né? Então, a universidade, a gente pode dizer que ela foi uma instituição criada para a educação do ser livre. Isso. É uma instituição criada para que o ser humano se experimente enquanto um animal político e, portanto, um animal livre, né? E aí é óbvio que a nossa tradição antiquíssima de universidade, ela vai colocar para nós que o caminho para a conquista da liberdade é o conhecimento. Então, na medida em que eu conheço, na medida que eu me afasto da ignorância, eu sou mais livre, né? Porque eu me aproximo da sabedoria, eu me aproximo daquilo que me faz ver as coisas de forma simples, né? Mas porque eu me dou conta da complexidade, né, que são as constituições da vida, da natureza, do mundo, da sociedade, né, dos indivíduos. Você guarda algum modelo de universidade como inspiração dessas universidades centenárias ou milenares que você conhece? A gente pode dizer o seguinte, há um modelo que prevalece, né? E a gente pode dizer que esse modelo é aquele que realiza o próprio nome universidade. Ele é uma grande unidade, tá certo? Uma unidade que se institui na diversidade, que se constitui na diversidade. E aí eu diria para você, a universidade só é a universidade se for assim. Portanto, por mais que sejam diferentes, há uma linha, há uma linhagem, há uma ancestralidade que se mantém, né? E aí a gente pode ver o seguinte, não é como a universidade que a gente conhece, mas as primeiras inspirações vêm da Academia de Platão, né, e do Liceu de Aristóteles. Por quê? Porque eram lugares que foram instituídos, são lugares que foram instituídos para a conquista do conhecimento no seu máximo limite. Ou seja, o limite ele é um horizonte que a gente vai rompendo na medida em que vai conhecendo. Daí Platão dizia, olha, o limite do conhecimento é a filosofia. Eu chego na matemática, na geometria, e o passo seguinte é a filosofia, que é o quê? Eu conquistei uma visão de conjunto, eu conquistei uma capacidade de ver o pontual, o específico no todo. Eu nunca vejo mais o pontual apenas como pontual, o específico apenas como específico. Eu sempre percebo que tudo está imbrincado no todo, né? Então, há uma complexidade, a palavra complexo quer dizer tecido junto, né? Então, tudo que é individual e diverso pertence a uma complexidade, a uma totalidade, e o filósofo é esse que alcança esse lugar mais próximo da visão do todo, né? E, portanto, ele compreende bem, ele compreende melhor, né? Bom, mas assim, dentro do modelo que a gente vive de universidade hoje, a gente tem uma universidade que se localiza no Marrocos, ainda existindo, né? Ela é do ano de 859. 859. Isso. Escutem. E essa universidade foi instalada, né, e nunca mais se desinstalou. Se você quiser fazer uma viagem e conhecer a primeira universidade dentro desse modelo que a gente tem, você vai encontrá-la no Marrocos, né? Uma segunda aconteceu no Irã, uma terceira no Egito, uma quarta mais antiga é a primeira ocidental, que as três primeiras são orientais, e é a de Bolonha, na Itália, que é do ano de 1088.
E vai completar, portanto, 1000 anos, a quarta, que é a primeira do Ocidente, completa 1000 anos em 2088. Né? A primeira, de 859, já passou de 1000 anos. Então, essas instituições, elas foram instituídas nessa busca de liberdade, e a liberdade que se conquista pelo conhecimento. Né? Então, a gente pode dizer assim, com certeza, Oxford é um modelo que a gente gosta. Né? Cambridge é um modelo que a gente gosta. Salamanca é um modelo. Né? Coimbra é um outro modelo. E é o mesmo modelo. Né, de línguas diferentes. Eu falei de uma universidade, né, de universidade de língua inglesa, de língua espanhola, de língua portuguesa. Então, nós seguimos uma tradição muito antiga de uma instituição que tem como missão ajudar as pessoas a conquistarem a si mesmas, a sua própria humanidade e a liberdade que advém disso. E aí a gente pode dizer que uma universidade como a Universidade Federal do Ceará, que é jovenzinha, tem 70 anos, né, completou 70 anos no dia 16 de dezembro de 2024, essa universidade ela não tem só 70 anos, porque ela é herdeira dessa longa tradição. Né? Essa ancestralidade. Ou seja, ela não começou há 70 anos do ponto zero, do marco zero. Né? Ela começou há 70 anos atrás, já assentada na longa tradição que vem desde o Marrocos, de Bolonha, de Oxford, né, e chega até nós. Tanto é que a gente conserva alguns rituais. Por exemplo, o ritual que a UFC usa para fazer colações de grau, para dar títulos, são rituais muito parecidos com os de Oxford, com o de Coimbra, né? Então, essa estrutura vai mudando a partir, por exemplo, da chegada de modelos de ensino-aprendizagem. Né? Mas, no fundamental, é uma instituição que precisa da diversidade, da pluralidade, precisa ter autonomia, né? Autonomia para pensar, para transitar, né? Para expressar, para ser universidade. Então, essa é a base da universidade. Né? Uma instituição que é guardiã da razão, é uma instituição como a Academia de Platão, matemática, geometria, para ser filósofo. Isso quer dizer, o filósofo não é aquele que fala ao léu, é uma fala com lastro racional, com lastro lógico, uma fala argumentada, né? Uma fala lastrada em ideias que têm coerência. Né? Então, isso permeia toda a universidade. Aí você encontra, por exemplo, modelos de universidades que são mais, vamos dizer, logicistas, né? Ou seja, mais tecnicistas, e universidades que são mais humanistas, mas, seja qual for, são instituições resguardadas, né, lastradas na razão e guardiãs da razão. Então, algumas prezam pela visão do todo, outras ensinam somente as partes. A gente pode dizer isso, que as universidades mais, vamos dizer, mais consolidadas, né, e aí independe delas terem 500 anos, 1000 anos, ou 100 anos, ou 70 anos. Ou 70 anos, são aquelas universidades que conseguem ser mais universais. Né? Tanto é que o nosso modelo brasileiro de se pensar a universidade leva em conta isso. Por que uma faculdade não é uma universidade? Por que um centro universitário ainda não é uma universidade? Qual é a distinção disso? Né? No Brasil se diz assim, para uma universidade ser universidade, ela precisa ter graduação e pós-graduação. Ter ensino, pesquisa, extensão, tá certo? Ter mestrado e doutorado. Né? E isso não ser só de uma área, já ter uma pluralidade de áreas. Então, assim, se ela não tem ainda uma pluralidade de áreas, mas tem graduação e pós-graduação,
dentro de uma área, ela é uma faculdade, né? Se ela tem 2, 3 áreas, mas ainda não falta muito, ela é um centro universitário. Para ser universidade, ela precisa ter ciências da natureza, ciências humanas, artes, tecnologia, né? Então, uma diversidade de áreas que fazem ensino, pesquisa, extensão, tem graduação e pós-graduação. Então, o nosso modelo já fala desse universal, desta unidade que contém uma diversidade internamente. Então, a universidade, para mim, né, ela só é universidade se ela persiste na busca dessas características. E eu tenho dito nas colações de graus, quando eu falo para os estudantes que estão terminando, eu tenho perguntado para eles qual é o motivo mesmo da festa que a gente está fazendo aqui. É claro que a gente está fazendo festa porque vocês terminaram, então, são graduados em, né, engenharia civil, direito, medicina, psicologia, história e tal. É verdade. Mas a graduação é o momento que a universidade escolhe para celebrar a própria universidade. Então, nós não estamos comemorando simplesmente o fim de um ciclo de educação, que é o ensino superior. Nós estamos celebrando a própria universidade. E aí eu lembro que celebrar a universidade é celebrar essa universalidade. Estudante, graduado, você é engenheiro civil, mas você é um engenheiro civil universitário ou não? Você é um médico universitário? Um pedagogo universitário? Qual é a diferença? Se eu sou um médico, um engenheiro universitário, eu sei o lugar da engenharia nesse todo. É um outro tipo de movimentação. Não é simplesmente ser engenheiro para corresponder a interesses e desejos individuais, mas é um engenheiro a serviço do mundo, que pode mudar as coisas. Um médico que pode mudar as coisas, né? Um historiador que pode mudar as coisas. Então, eu posso ter um título, um diploma de ensino superior, mas posso, mesmo assim, não ser universitário. Porque, para ser universitário, eu tenho que ter essa visão de conjunto, universal, de universidade. E pode ser também um reitor universitário. Pode existir reitores não universitários, existem muitos, né? Existem reitores universitários. E é com essa universidade que eu quero me aproximar agora. Praticamente, a instituição universidade foi o teu contexto social de formação maior, né? Então, jovem adolescente entra na universidade, participa do movimento estudantil, se forma, faz concurso para ser professor, torna-se coordenador de curso, chefe de departamento, pró-reitor de graduação e chega até se tornar o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará. O que a escola-universidade te ensinou, né, sobre essa nossa universidade, a brasileira? Essa que viveu uma grande expansão, que à época estava sob a sua responsabilidade como pró-reitor de graduação. Nós estamos falando aí 2007, né, 2008, 2009, talvez o maior programa de expansão das universidades públicas brasileiras. E, naquela época, na UFC, o professor Custódio Almeida era o pró-reitor de graduação. Isso. Então, o que significou fazer parte desse movimento de expansão da universidade, que hoje chegou até as suas mãos como o gestor ou o reitor universitário que você é? Eu não tinha, confesso, clareza de que aquele movimento de expansão era um movimento que dava conta disso que a gente está falando aqui do ser universitário. Por quê? Porque nós queríamos que a universidade, naquele momento, fosse para o interior do Brasil, no caso do Ceará, para a gente fosse para o interior do Ceará. A gente não tinha universidade federal praticamente no interior do Ceará, né? Em geral, as universidades até o final do século XX eram muito centradas nas capitais, né? O interior era muito carente do ensino superior. E aí, esse programa de expansão que você se referiu foi um programa que trouxe como meta expandir a universidade para o interior.
portanto, torná-la mais territorialmente mais universal. Né? E, ao mesmo tempo, a gente pensou numa instituição territorial, por exemplo, no Ceará, que ficasse nos 4 cantos do estado, vamos dizer assim, no norte do estado, em Sobral, no sul do estado, no Cariri, no centro do estado, em Quixadá. Né? Aí faltava ainda o leste, vamos dizer assim, que é lá já perto do Rio Grande do Norte, né? Que foi onde depois veio, numa segunda fase, Russas, campus de Russas, e depois lá no oeste, perto do Piauí, Crateús. Né? Então, nós fizemos essa distribuição e também pensamos os diferentes cursos, né? Para esses novos campi da instituição. Então, naquele momento, a gente não estava se dando conta que o que a gente estava fazendo mesmo era a Universidade Federal do Ceará se tornar, de fato, uma universidade. Né? Não ser só a Universidade Federal de Fortaleza. Ela se tornou uma Universidade Federal do Ceará. Isso vem se consolidando ao longo desses últimos anos. Né? Foi um momento que eu me tornei mais universitário, porque eu precisei dialogar com todas as áreas do conhecimento, tanto para a expansão de vagas em cursos existentes, quanto para a criação de cursos novos e de vagas novas. Né? E para entender isso, a gente tem que ver por que precisa de cinema e audiovisual. Né? E aí a gente se dá conta assim, mas no Ceará não tem mercado para cinema e audiovisual. E aí a gente se dá conta, a universidade ela tem que ser refém do mercado? É claro que ela tem que prestar atenção no mercado, isso é óbvio. Mas ela tem que ser refém do mercado? Ela mesma não pode criar mercados? E aí a gente chega à conclusão de que a universidade cria mercado. A universidade não apenas corresponde a mercados já instalados, mas ela cria. E aí, nesse sentido, a gente foi criando cursos que não estavam no oceanografia, economia ecológica, design digital, que até hoje é um dos únicos, se não o único ainda, curso de graduação do Brasil em Quixadá, design digital. Né? Então, esse diálogo, né, foi um diálogo que fez com que a gente percebesse o quanto ser universitário era se universalizar, né, se encontrar com a diferença, levar em conta, respeitar essa diferença como legítima, onde a gente fosse. Então, eu acho que eu me preparei muito, né, para ser universitário e para estar no lugar que eu estou hoje, do ponto de vista da formação de conhecimento, epistemologia, né, dos saberes universitários. Eu me preparei nesses processos, né, descobrindo que a universidade precisava ser mais includente, que ela era elitista, sim. Elitista enquanto presente só nas capitais, então ir para o interior era quebrar muito do seu elitismo, era incluir aqueles que só poderiam estar na universidade se elas estivessem lá, nessas distâncias, né, distantes paragens. E aí veio também essa coisa de que a universidade ela precisa romper preconceitos, né? Ela precisa garantir equidade, produzir justiça social. Né? Então, eu acho que veio à tona tudo aquilo que faz a universidade ser universidade. Né? Não apenas um lugar de preparação técnica de profissionais, mas um lugar que usa a preparação técnica de profissionais para um propósito coletivo, público e bem maior. Se eu me lembro bem, o ingresso na universidade também mudou durante essa sua gestão. Acho que a Universidade Federal do Ceará foi uma das primeiras a aderir ao Enem, né, e colocar fim ao vestibular. Isso. E houve toda uma reação, né, de uma sociedade. E hoje nós temos o Enem como o mecanismo maior de inclusão. Eu prestava atenção um tempo desse em sala de aula, os vários sotaques que estão dentro da sala de aula.
né, pessoas de diferentes partes do país numa mesma sala de aula no Ceará. Isso. Você veja, algumas coisas muito especiais aconteceram nesses períodos agora de 2007, início do Reúne, para agora. E isso tornando a universidade mais universidade. Além dos sotaques, né, o Enem traz pessoas e o SISU de diferentes lugares do Brasil, né, porque as pessoas escolhem no sistema para onde vão ir a partir das suas notas. Houve a lei de cotas. Sim. Certo? E o que acontece com a lei de cotas? A universidade se torna mais plural. Antes, com o Enem SISU apenas, ela existia como uma universidade que pode reunir diferentes territorialidades, diferentes culturas, diferentes sotaques, mas com a lei de cotas, diferentes cores de pele, né? E, fundamentalmente, pessoas que estudaram na escola pública. Diferentes classes. Diferentes classes sociais. Então, se a gente entende a universidade como uma diversidade que se encontra numa unidade, mas está misturada ali, a inclusão sim, do ponto de vista de um conceito original de universidade, um modo da universidade ser mais universidade. Porque se uma universidade é só branca, ela é menos universidade. Porque ela tem menos pluralidade, ela tem menos diversidade. É universidade. Esse diversidade tem a ver com o diverso. Né? Então, quanto mais plural, quanto mais classes sociais, quanto mais cores de pele, né? Quanto mais modos de interpretar o mundo numa instituição universitária, mais ela é universidade no sentido original do projeto, né, de universidade. Então, além disso, eu me lembro, eu relatei a lei do nome social desse período. Né? A pessoa entra, mas hoje ela diz assim, eu quero ser chamada de Sandra. Tá certo? Ah, mas eu nasci Sandro. Ah, mas eu me sinto Sandra. Então, ela tem a oportunidade de facilmente mudar o nome social dela. E a gente demorou, né? Mas hoje já está muito mais tranquilo, né? Você já tem isso na lista de chamada, né? Nos documentos e tal. Então, foi um período onde isso aconteceu também. Isso também faz a universidade mais universitária, né? Um período em que eu acho que que a palavra fundamental foi a palavra inclusão, sim, tá certo? Mas a gente pode usar para fazer um contraste, né? Foi expansão e inclusão, certo? A expansão permitiu e propiciou a inclusão. E hoje eu tenho certeza que o interior do Brasil está mudando, né? Se eu for olhar para o Ceará, só para chamar a atenção. Sobral é uma cidade universitária. Né? Quixadá é uma cidade universitária. Juazeiro do Norte é uma cidade universitária. Né? E outras, mas a gente vai poder perceber isso com muita clareza. Ou seja, cidade universitária é aquela cidade onde os estudantes fazem a diferença na economia, fazem a diferença na sociabilidade, nas produções culturais, em todos os serviços que se oferece ali. Né? A cidade gira em torno da universidade. Né? Gira em torno da universidade, não apenas do ponto de vista físico, né? Mas em torno da universidade enquanto um bem material e um bem imaterial. Né? Sim. As pessoas que trabalham na universidade, as pessoas que confluem para aquele lugar por causa da universidade, os negócios que chegam ali, porque vêm oportunidades, né? Mais facilidades de expansão. Então, a tendência, e hoje a gente já vê um movimento, inclusive, oposto. Se antes a gente via uma migração que era sempre do interior para a capital, hoje já se pode ver dos grandes centros para o interior. E a universidade é esse atrator, né? Que chama as pessoas, às vezes, de volta, ou às vezes nem de volta, tiram da grande cidade para a cidade do interior, a cidade pequena. Muda a vida, né, o cenário de uma região.
E o que você anda projetando para completar essa visão de todo? Mas isso a gente vai saber depois do nosso intervalo literário, quando a gente convida o nosso entrevistado para compartilhar um livro com vocês. E hoje nós estamos conversando com o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Almeida. Qual foi o livro que nós vamos aqui sugerir? sobre a mesa, né? É um livro Vamos mostrar para cá. É um livro que o mundo tem há cerca de 2.300 e tantos anos, né? O Banquete de Platão, ou o Simpósio, em grego aqui está Symposium, né? Que é um livro que trata do amor e de suas várias faces, né? É um livro que é filosofia e literatura misturados. Você pode lê-lo como literatura, mas você pode lê-lo como filosofia, porque tem uma argumentação, uma estrutura filosófica racional aqui, eu diria, disfarçada, né, de literatura, né? Porque talvez seja a melhor forma de fazer a filosofia chegar, né, na vida das pessoas é pela literatura. E esse aqui, Cavalcanti, é um livro que para mim também é muito especial, porque ele é um livro comemorativo dos 70 anos da UFC. E publicado pela editora UFC. Publicado pela editora UFC, com os direitos concedidos pela editora Vozes. A quem agradecemos. Pois é. E como você é o diretor-presidente da editora da UFC, você pode dizer também para o público onde é que se consegue esse livro. E essa é a boa notícia de Ano Novo. Você pode receber este livro onde quer que você esteja no Brasil gratuitamente. Ele é um livro que nós queremos fazer chegar até você, leitor e leitora, enquanto durar o estoque. Então, basta acessar o Instagram, @editoraufc, e lá você entra em contato e receberá ou em Fortaleza ou na sua cidade, em qualquer parte do país. Então, essa foi a sugestão literária, O Banquete, de Platão, um livro que tem mais de 2.000 anos de existência. Lembrando que a existência da imprensa no Brasil tem pouco mais de 200 anos. Então, estamos falando de 200 anos de imprensa e um livro que tem 2.400 anos de existência, né? Mas agora a gente quer chegar à temática central da nossa conversa, que é o futuro da universidade. O que falta para completar essa visão de todo desse universitário? Olha, o futuro da universidade não dá para dizer que é um futuro certo, tá? É um futuro, eu diria, incerto, e que a gente está, de alguma forma, em risco. Tá? Nós vivemos em um tempo que começou já há bastante tempo, que é a modernidade. A nossa modernidade, ela trouxe muito individualismo, né? E o individualismo é o perigo da universidade. Ou seja, a universidade é uma instituição que, por natureza, ela tem que ter essa convivência com o diverso, com o outro, com o coletivo. Nós vivemos um tempo que, tecnologicamente, a produção do conhecimento ela se baseia em bancos de dados gigantes, quase infinitos, que propiciam o que a gente chama de inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial é um estudo interdisciplinar, né, que inclui, inclusive, biologia, o modo de funcionamento do cérebro, as articulações, mas ela precisa de uma base de dados, e essa base cresce cada dia de forma exponencial, de tal forma que os mecanismos tecnológicos de fazer as articulações com os dados geram, né, informações, geram textos, geram livros, né, e, de uma certa forma, tornam possível a sistematização de conhecimentos, né? Então, a universidade, eu acho que ela tem
a grande chance de ser universidade, de cumprir essa sua missão, se ela não abrir mão, tá certo? Daquilo que é a sua característica originária, que é a conquista da humanidade, que é a conquista da liberdade. Quanto mais a universidade achar que a sua missão é formar pessoas em profissões específicas, mais ela corre risco de desaparecer, né? Assim, a gente pode dizer que daqui a pouco tempo a gente não precisa mais de uma instituição universitária para produzir, né, pessoas que fazem tais e tais coisas. As próprias profissões atuais elas estão em jogo hoje, estão em risco, né? Portanto, a universidade só se mantém no futuro como universidade se ela não abrir mão dessa sua tarefa basilar, originária, de ser uma instituição onde a gente se encontra como ser humano, né? E aí o desafio de ser livre não é um desafio que tem limite, né? Ser livre na sociedade de uma feudal, medieval, era uma coisa, ser livre numa sociedade industrial é outra coisa, ser livre numa sociedade da informação é outra coisa, mas ser livre está sempre em pauta, né? E se a gente não abrir mão disso, a gente vai continuar, né, infinitamente para frente. Como é que nós continuamos cultivando a liberdade, a humanidade em nós, diante de revoluções tecnológicas que alteram o nosso modo de vida, né? Que alteram o nosso jeito de encontrar pessoas, de dialogar com pessoas. A internet mesmo fez essa alteração, né, se radicalizar. Como é que as pessoas se encontram hoje? Como é que o diferente convive com a diferença? Então, esse é um grande desafio. Por enquanto, a gente precisa sustentar, né, que a universidade ela precisa ser autônoma, né? Autônoma é uma forma de ser livre, dar para ela mesma as suas condições para se fazer, ser autopoética, se autoproduzir a si mesma, né? E isso é fundamental, e o desafio é sustentar isso como um valor. Até que ponto as pessoas, a sociedade, vão entender que isso é um grande valor. Sem isso, a gente se perde a própria identidade, talvez, né? A gente se desumaniza. Tá? Então, talvez até a universidade diminua, viu, Cavalcante, daqui a pouco. Ela não seja mais essa... Porque hoje, como ela é uma instituição que forma profissionais, ela está super... Porque as pessoas precisam se profissionalizar para viver, né? Para produzir, para tal. Imagina que, de repente, mude o modo de produção. Para a universidade ser universidade, ela precisa cultivar, ser esse lugar de pensar o que é ser humano, o que é ser livre, dentro dessa... Talvez ela até diminua de tamanho, tá certo? Ou seja, deixa-se para outro tipo de instituição produzir profissionais, né? Mas continuará cabendo à universidade que as pessoas estejam pensando o sentido de existir, né? O sentido de conviver nas cidades, né? Nas comunidades, na sociedade. É um desafio, por isso que eu digo, é um futuro incerto. A gente não está num tempo hoje, o 2025, a gente não está num tempo em que a gente pode olhar para frente com qualquer segurança de estabilidade. A gente está vivendo uma revolução, como foi a Revolução Industrial, uma revolução ainda muito mais forte, porque envolve todo mundo, o mundo todo, né? É a revolução da informação, a revolução da inteligência artificial, né? É uma revolução do conhecimento se colocando em outras bases. Então, aprender a viver nesse estado de impermanência
talvez seja o nosso grande convite para este novo ano que está começando. E nós queremos agradecer imensamente por seu tempo, mais uma vez, dedicado ao Pode Vir. E muito obrigado por esse convite, mais uma vez, e por dar a oportunidade de apresentar o Banquete de Platão, né, como esse lugar que a gente precisa cultivar para ser mais humano cada vez mais livre. Né? Isso aqui é uma lição do que a universidade tem que fazer, o tipo de discussão e de produção que a universidade tem que fazer. Então, muito obrigado e que o ano seja excelente para você. Então, desejamos para você e para todas e todos vocês a boa sorte de um ano novo. O Pode Vir, ele acontece 2 vezes por mês e aqui nós conversamos sobre temas de arte, cultura, literatura, saberes gerais. Nós queremos a sua participação. Escreve para a gente, sugere, @podevir o podcast.